Pessoal, sejam todos muito bem-vindos a esse novo episódio do Pratica Onco. Estou aqui ao lado dos meus sempre amigos Daniel Saragiotto, Então, pessoal, Marcos Camalaroba. Olá a todos, nesse grandíssimo podcast. Acredito que é o melhor do mundo. Você já falou, né? O nosso, então. Então, fácil. a gente pode falar o que quiser. Quem Então quiser que tá bom. ache ruim, mais uma vez. Pessoal, hoje nós vamos para uma cidade. Eu tive a oportunidade de conhecer uma das cidades mais quentes que eu já vi. Não, para. Não, para. Eu tenho muitos amigos lá, sabe? Eu também. Picos, Parnaíba. Esse estado é sensacional. Mas o nascedouro do sol foi lá, cara. Lá. Se existe algum lugar que nasceu lá, cara. Não é É. possível, não. O lugar mais frio lá é 45, 48. E nós estamos aqui hoje, então, Daniel, com meu grande amigo Danilo Fonseca. Nós vamos hoje a Teresina. Primeira vez que nós vamos a Teresina, né, Excelente. Daniel? A primeira vez que eu tive em Teresina, pessoalmente, desembarquei era 1 da manhã, o piloto do avião falou assim, então tá 33 graus. Eu falei, 1 da manhã, como assim? Já tá 33? Exato. É nesse nível. Muito bom, terra muito boa mesmo. Foi muito legal quando eu fui até lá. Bom, então nós estamos hoje com o nosso querido amigo Danilo Fonseca. O Danilo é médico oncologista, diretor e investigador principal do Centro de Pesquisa Vencer, lá em Teresina. E, Danilo, é uma honra estar com você aqui, meu amigo querido. Seja muito bem-vindo ao Pratica Onco, viu? Obrigado, Daniel, Marcos, Ângelo. É um prazer enorme. Eu quero uma réplica, mas eu não posso dizer que Teresina é fria e nem que não é quente, realmente, né? Então, a minha réplica vai ser para dizer que nós somos calorosos aqui, né? Quem vier visitar a gente vai receber muito calor humano e calor da natureza. É isso aí, querido amigo. Mas é uma cidade fantástica, viu? Bonito. Ô, Danilo, hoje você veio conversar com a gente a respeito de câncer de mama triplo negativo, certo? O Pratica Onco é todo seu, amigo. Tá, muito obrigado. Então, eu venho compartilhar com vocês um caso clínico do meu consultório. Uma paciente que em março de 2023 palpou um nódulo na mão esquerda, fez a propedêutica de investigação, mamografia, ultrassom de mama, ultrassom dedicado para axila, e tinha um nódulo de 2,5 centímetros. A core biopsy apontou que era um carcinoma invasivo do tipo não especial, e a imunistoquímica confirmou que era um carcinoma de mama triplo negativo, RE e RP negativos, HER2 uma cruz, HER2 low, e KM7 de 90%. Nesse momento, nós fizemos, então, finalizamos o estadiamento local, regional e sistêmico, e concluímos que era um estadiamento anatômico CT2, CN0, M0. Para essa paciente, inicialmente, nós planejamos o estudo Keynote 522, uma quimioterapia neoadjuvante com carboplatina, paclitaxel e pembrolizumab, seguido de AC com pembrolizumab. Essa paciente, então, ela fez a quimioterapia neoadjuvante e foi submetida, então, ao procedimento cirúrgico de cirurgia conservadora de mama com abordagem da axila por linfonodo sentinela. A resposta que esse paciente teve foi um RCB2 com uma ausência de diminuição ali do tumor. O tumor continuou com seus 2,5 centímetros iniciais, né? Axila negativa. Diante da situação de resposta patológica incompleta, essa paciente ela foi, então, programada para radioterapia adjuvante, seguido de capecitabina adjuvante aos moldes do CREATE-X. Essa paciente, então, começou a capecitabina adjuvante e, no 6º ciclo, nós identificamos que houve uma progressão local da doença na mama. Ao perceber a progressão local, essa paciente foi estadiada sistemicamente e havia também uma progressão sistêmica para pulmão. Então, é uma paciente que tem uma recorrência precoce durante a adjuvância. Nesse momento, a gente rebiopsiou a paciente e identificamos que se tratava de um carcinoma invasivo, tipo não especial, triplo negativo. E aí, com essa recorrência, a paciente, no contexto metatático, nós planejamos o tratamento com sacituzumab govitecan.
Iniciamos, então, o sacituzumab govitecan para essa paciente em agosto de 2024 e até junho de 2025, essa paciente teve resposta parcial com controle adequado da doença. Em junho de 2025, essa paciente evoluiu com progressão local na mama esquerda, o estadiamento sistêmico negativo. Nós optamos, então, por fazer um controle local dessa mama e submetemos a paciente a uma mastectomia. Essa paciente continuou com o sacituzumab govitecan e agora, recentemente, em outubro de 2025, essa paciente teve uma progressão para sistema nervoso central, contabilizando aí um tempo de mais ou menos 13 meses de sobrevida livre de progressão com o sacituzumab govitecan. Muito bom. Caso bem desafiador da prática mesmo, viu? Mama como a vida é, né? Como a vida é. Então, Danilo, você trouxe um caso aí de uma paciente realmente que uma rápida progressora, né? Já progredindo na vigência da capecitabina que você estava fazendo, né? E aí ela entrou dentro dos critérios do estudo Ascent, certo, Danilo? Foi esse estudo que você usou para tratar essa paciente, né? Você consegue dar os detalhes para a gente, falar um pouquinho? Sim. Bom, eu optei por discutir um caso que enquadrasse a paciente no estudo Accent e trazendo um pouco do que o estudo trouxe para a gente e do racional para indicarmos um anticorpo conjugado à droga num cenário precoce dentro do câncer de mama triplo negativo, né? Para esse caso especificamente, essa paciente ela era uma paciente quimio-resistente. Então, qual seria a melhor estratégia para essa paciente? Me baseei no Ascent Trial, publicado no New England Journal of Medicine em 2021. O Ascent Trial, ele recrutou pacientes com carcinoma de mama triplo negativo no cenário avançado e ressecável ou metastático, que tivessem realizado pelo menos 2 linhas de tratamento sistêmico. Ou pacientes que progrediram durante a adjuvância ou neoadjuvância, ou até 1 ano após o término, essa linha seria contada como uma linha terapêutica e a paciente teria que realizar mais uma linha terapêutica, fazendo então 2 linhas de tratamento, sendo uma contabilizada no cenário da adjuvância e neoadjuvância com a progressão precoce, mais uma linha no contexto metastático. Então, essas pacientes foram randomizadas para sacituzumab govitecan versus quimioterapia de escolha do investigador. O investigador poderia escolher entre eribulina, gencitabina, vinorelbine ou capecitabina. O desfecho primário do estudo foi sobrevida livre de progressão avaliada por BIRC e desfecho secundário sobrevida global. Então, esse foi um estudo que foi francamente positivo para o seu desfecho primário. De dado interessante da população, essa é uma população extremamente politratada, a mediana de linhas terapêuticas era de 4, né, nos 2 grupos. E e foi até 17 no grupo sacituzumab e 14 linhas, né? Então, foram pacientes extremamente politratados. O desfecho primário do estudo apontou que a sobrevida livre de progressão foi positiva, reduzindo o risco de progressão em 59%, né? A sobrevida de progressão mediana foi de 5,6 versus 1,7, e a sobrevida global do estudo também foi positiva. Uma sobrevida global mediana de 12,1 meses versus 6,7 meses, diminuindo o risco de morte ou progressão em 52%. Outros desfechos apresentados foi de taxa de resposta. Essas pacientes, elas apresentavam uma taxa de resposta se randomizadas para o braço sacituzumab, 35% para o braço sacituzumab, versus 5% para o braço de quimioterapia de escolha do investigador.
Outros dois importantes, outras duas importantes informações são dados relacionados à segurança e qualidade de vida do paciente, né? É importante lembrar que o sacituzumab é um anticorpo conjugado à droga e ele entrega melhor a quimioterapia, porém ele tem efeitos citotóxicos. Então é uma quimioterapia que ela é vetorizada, ela entrega de forma melhor essa quimioterapia, mas os efeitos colaterais eles são muito semelhantes ao que a gente encontra na quimioterapia, de forma que os principais efeitos colaterais encontrados foram mielotoxicidade e diarreia. Outra informação importante são os PROs, os Patient Reported Outcomes, os desfechos relatados pelos pacientes, que são desfechos importantes em relação à qualidade de vida dos pacientes. E, de uma forma geral, o sacituzumab ele melhorou a qualidade de vida dos pacientes, diminuindo o tempo para deterioração clínica, melhorando desfechos de dor, desfechos de questionário em relação à saúde física e outros avaliações relacionadas à saúde física ou de qualidade de vida do paciente. Excelente. Danilo deu um perfil completo aí do estudo, né? Bem resumido. Bem. Assim, a gente comemorou muito, né, Danilo, quando a gente teve alguma coisa de novo aí, câncer de mama triplo negativo, né? Mas é sempre desafiador. A gente fica sempre muito. A gente fica muito desesperado com esses pacientes, né, Marcos? Então, Marcos, vamos começar a arguição. A arguição. Ao Hora de Danilo aí. ver se a nota dele vai ser 10. Vamos ver se a nota é 10 aí. Vai ser. Mas, Ângelo, falando assim, o câncer de mama evoluiu muito, né? Apesar que o triplo negativo é um tumor ainda muito difícil, e até pergunta ao Danilo, né? Quando a gente está falando da doença metastática triplo negativo, quais são os biomarcadores, na prática, que te auxiliam a escolher a melhor forma de tratamento para esses pacientes, Danilo? Certo. Eu optei, obrigado pela pergunta, Marcos. Eu optei por trazer um caso com recorrência precoce e me baseei no ASCENT, justamente com a prerrogativa de trazer uma discussão aprofundada se essa paciente entrava nos critérios de inclusão, porque os dados do ASCENT são extremamente positivos numa paciente que ela é politratada, a mediana de linhas terapêuticas era de 4, porém ele exigia 2 linhas terapêuticas. Então, para essa minha paciente, que progrediu na anel e adjuvância, é uma paciente que todos os consensos, seja NCCN, seja ESMO, seja ASCO, entenderam que o paciente quimio-resistente ele precisa de uma nova estratégia de tratamento, né? Então, é a estratégia padrão baseada no ASCENT, porém, essa é uma paciente que não entra exatamente no perfil do ASCENT. Se a gente vai falar de primeira linha terapêutica para paciente que está com câncer de mama triplo negativo, o que vai nos auxiliar na decisão dos biomarcadores, respondendo agora diretamente, é a avaliação do PDL1, bem como o BRCA, né? Os pacientes que têm câncer de mama triplo negativo, elas precisam realizar teste germinativo para que a gente possa definir qual vai ser o sequenciamento do tratamento dessa paciente. Algo que eu considero importante dentro do cenário dessa pergunta é que, observando o caso da minha paciente, no momento que essa paciente evoluiu com metástase sistêmica, ela foi rebiopsiada. E aí entra também nessa pergunta de biomarcador. Se a gente precisa do PDL1, a gente precisa da informação do teste germinativo, saber se essa paciente tem BRCA, se ela é mutada ou não. E a gente precisa também usar como biomarcador a própria imunistoquímica. A gente precisa entender se essa paciente ela continua como um câncer triplo negativo ou se eventualmente ela teve uma mudança de perfil intrínseco pela imunistoquímica. A gente sabe que 5 a 30% das pacientes, nas mais diversas séries e estudos, podem ter uma mudança entre o primário e a metástase. Então, eu citaria essas 3 necessidades de avaliação para que a gente consiga definir a melhor primeira linha. Saber o status do PDL1, saber o BRCA e, sempre que possível, a gente ter uma nova biópsia da metástase. Ótimo. Daniel?
Danilo, você comentou das toxicidades aí do estudo, né? Ele fala principalmente mielotoxicidade e diarreia. Como que eu manejo? Tem alguma coisa diferente? Como que a gente maneja essas toxicidades frente ao que a gente já está mais habituado de outras medicações mais clássicas aí, né? Então, toxicidade de sacituzumab, como você maneja? Bom, sendo uma quimioterapia vetorizada, a gente precisa estar preparado, principalmente para essas duas toxicidades, né? No Ascent, a gente teve diarreia grau 3 ou mais de pelo menos 10%, né? Um em cada 10. Então, a gente precisa estar preparado tanto para diarreia, quanto a gente precisa estar preparado também para mielossupressão, né? A gente teve mais de 40% de pacientes que tiveram neutropenia grau 3 ou mais no estudo Ascent. Então, desde a publicação do Ascent e com a prática clínica, os dados de mundo real e mais estudos vindo para a gente conhecer melhor a molécula, a gente entendeu que a gente precisa proteger esse paciente, né? Que o índice de neutropenia febril, que foi de apenas 5, 6% ali no Ascent, ele pode ser maior no nosso paciente do dia a dia. Então, dados do estudo PRIMATE, realizado justamente com esse propósito, de avaliar se a profilaxia primária diminuiria a neutropenia febril, né? E o estudo trouxe a informação justamente de que fazer profilaxia primária para o paciente que usa sacituzumab govitecan é importante e reduz de forma significativa neutropenia febril, que é um evento potencialmente grave, né? Então, a neutropenia febril, a mielossupressão, o principal manejo e a indicação é que a gente possa avaliar o paciente de forma particularizada e de forma bem detalhada para saber se esse paciente ele precisa realizar uma profilaxia primária. Se a gente olha para a bula do sacituzumab, é possível que a gente consiga a aprovação da profilaxia primária, desde que o paciente tenha fatores de risco, né? Minha opinião pessoal é que a gente considere fortemente para todo paciente que vai utilizar sacituzumab govitecan, né? Aproveitando o gancho agora do estudo Ascent 03, que foi apresentado agora na ESMO em Berlim, que talvez vá mudar aí a maneira como a gente trata o paciente triplo negativo desde a primeira linha, a gente viu 5 mortes relacionadas ao tratamento. E mesmo sendo um estudo positivo, isso é o que preocupa a gente, né? Quando a gente vai olhar as 5 mortes, a gente viu que as 5 mortes foram relacionadas à infecção em pacientes que tinham fatores de risco para a neutropenia febril e não receberam a profilaxia, né? Então, fica clara a necessidade de avaliar a profilaxia primária para esses pacientes que fazem sacituzumab govitecan. O outro ponto é a diarreia, que precisa ter uma atenção importante. Nós, como oncologistas, que temos um manejo bem especial com quimioterapia, nós estamos acostumados, mas uma necessidade que a gente precisa ficar de olho no sacituzumab govitecan. Fazer profilaxia com loperamida e o paciente esteja bem orientado da utilização de loperamida precocemente, numa dose que ele possa controlar a diarreia e, eventualmente, escalonar tanto para uso de outros antidiarreicos, como, por exemplo, a racecadotrila, e, eventualmente, tratamento com antibioterapia também. Excelente. Danilo, como é que você está vendo hoje, segundo esses dados que a gente teve aí na ESMO, né, desse ano, de 2025, como é que você vê e enxerga como é que a gente vai tratar essas pacientes, por exemplo, em primeira linha, né? Então, como é que você acha que vai ser o raciocínio aí e pudesse dar uma palhinha do que você acha que vai ter de novidade aí para o tratamento de primeira linha do triplo negativo? Bom, obrigado pela pergunta, Ângelo. Na ASCO, agora em 2025, nós vimos os dados apresentados do Ascent 04, pacientes que têm o CPS maior ou igual a 10, ou seja, pacientes que vão ter a indicação da imunoterapia em primeira linha, e nós vimos a combinação do sacituzumab com a imunoterapia versus a terapia padrão, que é o que a gente faz atualmente para esses pacientes em primeira linha, que é quimioterapia
taxano ou carboplatina, gemcitabina, associado a pembrolizumab. E esse foi um estudo positivo, mostrando para a gente que os ADCs eles estão sendo trazidos para linhas mais precoces, né? A gente está vendo os ADCs, os anticorpos conjugados, tendo benefício cada vez mais precoce na jornada do paciente e do tratamento do paciente. Esse é um estudo extremamente importante, eu acredito que ele vai mudar o algoritmo do tratamento do câncer de mama triplo negativo metastático. Aproveitando, inclusive, essa pergunta, esse é um estudo que vai... o Aten 004 com sacituzumab, esse é um estudo que vai ser avaliado de forma conjunta com o Tropion-Breast 05, que também é um anti-TROP2, que é o datopotamab deruxtecan associado ao durvalumab versus o braço padrão, né, que é nab-paclitaxel, carbo e genzar com pembrolizumab. Esse é um estudo que está em andamento, recrutando mundialmente. Eu aproveitei para falar dele porque esse estudo está aberto aqui em Teresina e com muito orgulho eu digo que nós somos líderes nacionais de recrutamento nesse estudo, né? O datopotamab. Os dados do Aten 04 já foram apresentados, então eles acabaram tendo, vamos dizer, saindo na frente em termos de divulgação dos dados e provavelmente de incorporação para utilização na prática, mas eu acredito que o datopotamab deruxtecan, junto com o durvalumab, potencialmente também possa ter dados que vá nos auxiliar na decisão da primeira linha de tratamento para esse perfil de pacientes, desde que tenha o CPS maior ou igual a 10. De outro lado, aqueles pacientes que não são elegíveis para imunoterapia, ou por contraindicação, ou porque não tem o CPS maior ou igual a 10, nós tivemos 2 estudos agora em Berlim, na ESMO, apresentados. São 2 estudos que mudam a história natural da doença, porque eles vêm com desfechos positivos e realmente trazendo grandes transformações para uma doença que é tão agressiva e tão grave. E esses estudos são o Aten 03 e o Tropion-Breast 02. Então, são justamente essas 2 drogas anti-TROP2 que estão sendo trazidas para a primeira linha, né? O estudo do sacituzumab govitecan em primeira linha, bem como o datopotamab deruxtecan em primeira linha. Ambos são estudos positivos, com ganho de PFS. A gente saiu ali do PFS de mais ou menos 6 meses, e conseguiu ganhos significativos. E de forma particular, o Tropion 02 já teve, inclusive, ganho de sobrevida global, né? O Tropion 02 que randomizou os pacientes para datopotamab deruxtecan, que também é um anti-TROP2. Excelente. Pessoal, acho que Muito satisfeito. nada a acrescentar, né? Excelente. Danilo deu uma aula aí. Excelente. Está mudando muita coisa, hein? Rapaz. Danilo, agora a gente queria saber os seus créditos. Como é que o pessoal em Teresina te acha aí, amigo? Bom, como eu já falei do centro de pesquisa, tenho muito orgulho de fazer parte de um time de pesquisa clínica aqui em Teresina, no centro Vencer. A gente atualmente tem mais de 15 estudos em recrutamento e atualmente uma parte do meu trabalho profissional é dedicado a atender esses pacientes de pesquisa clínica que tanto vêm do serviço privado quanto do Sistema Único de Saúde. E a outra parte do meu profissional é na assistência oncológica, né? Na assistência oncológica que é realizada exclusivamente na oncoclínica. Então, tá aí os meus créditos. Eu estou à disposição, quem precisar me procurar. Eu estou aqui em Teresina e à disposição para atender da melhor forma. Excelente, Danilo. Meu amigo, muito obrigado por ter estado aqui com a gente. Queria agradecer, Daniel. Obrigado, gente. Obrigado, Danilo. Muito prazer mesmo ter você nesse episódio aqui. E o Marcos também, Marcos. Obrigado. Pessoal, muito bom. E queria convidar todos vocês para nos seguir nesse próximo episódio. Até a próxima, pessoal. Um abraço. Pratica on.